Olá, graça e paz a todos. Queria desejar a todos vocês que estão aí nos assistindo, que seja de manhã, que seja à noite, à tarde, não importa a hora. O importante é que você possa estar ouvindo essa mensagem de Deus para a tua vida. Estamos aqui como Igreja Batista em Vila Verde, neste momento, alegres, felizes por poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus, que tanto nos enriquece. A nossa igreja está hoje nas casas, por esse motivo dessa pandemia, mas com a esperança de que, mesmo aqui nas nossas casas, podemos ser igreja de Jesus, ser essa família que ama, essa família que acolhe, essa família que abraça aqueles que precisam de um acolhimento. Então nós estamos aqui reunidos domingo pela manhã, domingo à noite, para compartilhar essa palavra de Deus para você que nos assiste. Então eu queria deixar aqui o meu abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas, que você possa, ouvindo essa palavra, ser abençoado por Deus, que apenas aqui somos esse instrumento, mas eu sei que o Espírito Santo, que conduz a palavra ao teu coração, a fim de que você venha a ser edificado neste momento. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, nós queremos, no nome de Jesus, te agradecer, Senhor Deus, pela vida, pela família, por cada um que nos assiste, e te pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha estar nos capacitando neste momento, para que esses minutos que temos para transmitir a tua mensagem, ela possa ir de encontro ao coração daqueles que estão necessitados. E, ó Deus, te pedimos a tua graça, te pedimos a tua misericórdia sobre a vida de cada família que nos assiste, de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente, que eles possam se sentir abençoados por ti, Senhor Deus. Nos orienta, tem misericórdia desse que vos fala, e que tua palavra, Senhor Deus, venha realmente fazer com que a tua igreja espalhada venha a ser edificada para a honra e glória do teu nome. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. É bom estarmos sempre na presença do Senhor, meu querido. Nunca perca esse privilégio. Não desperdice esse momento de estar na presença do Senhor. Ele é muito especial para cada um de nós. Eu gostaria de ler o texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, os versículos de 47 até o 53, que diz o seguinte: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com beijo você está traindo o Filho do Homem. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias
Eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Eu queria nesse momento trazer uma reflexão falando sobre esse momento da prisão de Jesus. E aqui aprender com alguns ensinamentos sobre essa prisão de Jesus, ali perto dele ser crucificado. E alguns personagens que fizeram parte desse ato que aconteceu, onde Jesus ali sendo preso. Jesus tinha acabado de sair do Getsemane, ali o Monte das Oliveiras, onde ele passou a noite de oração em agonia. Mas podemos ver grandes ensinamentos de que ele traz para nós nos dias de hoje. Como introdução, queridos, eu queria dizer para vocês que quando Jesus estava passando aquele momento no Jardim das Oliveiras, em oração, sabendo da sua prisão, sabendo do seu sofrimento, sabendo da sua morte, podemos aqui aprender duas verdades que nos chamam a atenção com essa ação de Jesus ali no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Jesus passou um momento de tristeza, mas depois se transformou, aquele sentimento se transformou em segurança, em firmeza. Jesus passou um momento de agonia, mas depois passou a ter um momento de segurança, de firmeza na sua vida, mesmo sabendo que iria passar grandes dificuldades. Quando Jesus Cristo sai daquele momento de entrega a Deus, ele encontra os seus discípulos com os descuidos deles e também com a maldade do homem. Os discípulos, porque Jesus Cristo, enquanto estava orando, os discípulos estavam dormindo. E quando eles vão, se levantam, ele se depara com a maldade do homem. Queridos, isso nos mostra que nos dias de hoje, onde estamos vivendo um tempo muito difícil, onde aqueles que se dizem ser seguidores de Jesus estão com uma vida que mostra que não estão se cuidando espiritualmente. Nós estamos num contexto de mundo onde as pessoas dizem: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sigo a Jesus, mas tem a sua vida sem cuidar da sua vida espiritualmente. E quando a pessoa não cuida da sua vida espiritualmente, ela começa a dar espaço para as obras da carne. Quando a pessoa não se cuida espiritualmente, ela começa a dar atenção, ela faz com que a carne prevaleça na sua vida. E quando a gente começa a dar essa atenção para a carne, as obras da carne, elas se levantam. Como aqui podemos ver um registro em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 20 e 21, ele vai trazer aqui uma relação da obra da carne. Daqueles que não cuidam de buscar uma espiritualidade sadia diante de Deus. Nós sabemos que quando Jesus estava orando no Getsemane, olhou para os seus discípulos e estavam dormindo. Jesus falou: vigiai e orai. Vigiar e orar é cuidar da vida espiritualmente. Porque se isso não acontecer, a obra da carne vai prevalecer na tua vida. E eu queria trazer aqui essa relação da obra da carne que se levanta quando se não tem o cuidado espiritualmente da vida. Note: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. As coisas hoje estão tudo no ódio, discórdia, ciúmes,
dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. São aqui uma relação da obra da carne. Aquele que não vive no Espírito oferece isso, oferece essa obra da carne que desagrada a Deus. Por o mundo viver assim, como sabemos, há uma necessidade minha, sua, de buscar a Deus, de buscar em Deus a firmeza no Espírito Santo, para que quando enfrentarmos uma adversidade, ter a mesma atitude de Jesus. Jesus, ele saiu de um sofrimento, de oração, ali no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. E logo em seguida, uma grande diversidade, um grupo de homens, de pessoas, com a sua maldade, vieram de encontro a Jesus. Isso ensina pra gente que às vezes a gente encontra adversidades na vida. E como é que a gente age quando ela vem sobre nós. E Jesus nos ensina isso, de como devemos agir nas adversidades. Mas o que eu gostaria, olhando para esse texto de Lucas, em especial, ver algumas ações de alguns personagens mostrados aqui na palavra de Deus. Pessoas que fizeram parte desse momento quando Jesus Cristo foi preso. E podemos com certeza aprender. E esse ensinamento nos ajudará, te ajudará a viver bem aonde você for. O primeiro personagem, eu gostaria de começar aqui por Judas. O versículo 47 vai dizer que enquanto ainda ele falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Judas era um dos discípulos de Jesus. Olhe, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele participava dos eventos com Jesus, ele fazia parte de um grupo seleto chamado de discípulos, chamado de apóstolos. Judas estava lá. Judas traiu Jesus por algumas moedas. Judas entregou Jesus com um beijo. Queridos, quando a gente olha para uma situação e vê Jesus aqui sendo traído por uma pessoa que estava ao seu lado, mas não estava de forma verdadeira. Quantos dizem estar do lado de Jesus, mas não estão de forma verdadeira? Estão mentindo para si mesmo, mentindo para as pessoas, dizer que segue a Jesus, mas que de fato é o mentiroso, é o enganador. Judas fez isso. Judas tem o seu nome como significado louvor, mas o diabo manchou. Mas ele deixou ser usado por Satanás a ponto de trair seu mestre. Percebe, queridos, que quando não cuidamos da nossa vida espiritual, abre uma brecha para Satanás dominar nossa vida, nossos desejos, nossas vontades. Ele vem a fim de que as nossas vidas venham a ser formadas por desejo carnal, por obra da carne, por obras em que as nossas motivações é voltada, é moldada, não pelo Espírito Santo, mas pelos nossos próprios desejos. Então Judas permitiu
Judas permitiu que o diabo, Satanás, o nosso adversário, tomasse conta da vida dele, a fim de que ele fizesse com que o seu mestre recebesse essa traição. Note, Judas foi traidor, porque ele resolveu trair um amigo, uma pessoa que só queria o bem das outras. Esse amigo era Jesus. Judas foi ingrato, mostrou ingratidão diante daquele que é o próprio Filho de Deus. Judas também ele foi enganado. Judas, quando ele foi mostrar quem era Jesus, ele foi com a multidão, com espadas, com varas, pensando que Jesus iria retribuir com a mesma moeda. Iria retribuir com violência. Judas foi dissimulado. Ele precisou sinalizar com um beijo. Um beijo que é uma reflexão de carinho, um reflexo de amor, de amizade verdadeira, mas ele preferiu vender a sua fidelidade pela traição. Podemos aqui aprender com esse primeiro personagem, Judas, na prisão de Jesus, que a tua relação com Deus e com as pessoas não seja uma relação de uma vida de fingimento. Que na relação tua com Deus, com as pessoas, não venha a ser uma relação de fingimento, mas uma relação verdadeira, uma relação pura, uma relação que reflete amor, sinceridade, compreensão, respeito, cumplicidade. É isso que precisamos ter. Não faça como Judas. Judas teve uma vida de fingimento. Não faça como Judas. Tenha uma vida verdadeira diante de Deus, diante das pessoas. O segundo personagem que eu gostaria de falar para você e ver como destaque aqui é Pedro. Pedro, versículo 50 do texto que lemos, vai dizer que um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Esse aqui é Pedro. Lá em João, no capítulo 18, versículo 10, vai dizer que Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um homem. Assim como Judas, Pedro era um dos discípulos. Estava com Jesus desde o início do ministério. Viu Jesus fazer muitos milagres. Ouviu Jesus pregar sobre o amor. Dormiu enquanto seu mestre orava em sofrimento. Cortou a orelha de um homem para instigar uma guerra. Ele, no momento de decisão, ele preferiu negar a Jesus. Aqui é outro personagem muito interessante que a gente pode aprender muito com as ações dele. Pedro. Pedro aqui ele não usou arma errada no momento errado. O que é usar a arma errada? O que é essa arma errada? A Bíblia diz assim: enquanto você quer vencer o mal com o mal, a palavra de Deus nos ensina que devemos vencer o mal com o bem. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, vai dizer isso. Você percebe, meu querido, como é a dinâmica daqueles que cuida da sua vida espiritualmente, daquele que não cuida. Daquele que não cuida, vai prevalecer a obra da carne. Mas daqueles que cuidam, vai prevalecer a obra do Espírito. Por isso que usar a arma errada é vencer o mal com o mal.
enquanto a palavra de Deus nos ensina que devemos vencer o mal com o bem. Outra verdade que podemos perceber com relação a usar a arma errada é querer usar para si a vingança. De repente já nasceu no seu coração o desejo de vingança. Você já viu alguém expressar essa reação de vingança. Mas a palavra de Deus nos ensina que a vingança é do Senhor. O próprio Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 12, versículo 19, vai dizer isso. Meu querido, você que pensa em se vingar, saiba que a vingança, ela não é tua. A vingança é do Senhor. Pedro dormiu no momento em que precisava estar acordado. Ele não orou, ele não vigiou. Depois ele foi para uma batalha errada, com uma arma errada. Aí eu pergunto para você, qual é a arma certa para uma batalha na vida? Qual é a arma certa para batalhar, para lutar, para encarar a adversidade? Jesus, quando ele termina a sua oração no Monte das Oliveiras, ele falou para o discípulo: olha, vigiai e orai. Mateus 26, 41. A arma certa para uma batalha na vida é orar, é vigiar. Orai e vigiai, para que não caiam em tentação. A lição que podemos aprender com a prisão de Jesus, com esse personagem chamado Pedro, nas batalhas da tua vida, não lute como Pedro, que usou a arma errada, na luta errada, no tempo errado e com o propósito errado. Nós estamos num tempo onde precisamos cuidar da nossa vida espiritual, orar e vigiar, para que não entreis em tentação. Quando a gente ora, quando a gente vigia diante de Deus, quando a gente cuida da nossa vida espiritual, nós não agimos como Judas, vivendo uma vida enganosamente, tentando me enganar, tentando enganar o meu próximo, tentando enganar a Deus. Ou assim mesmo como Pedro, que dormiu na hora que não era para dormir, que queria lutar na hora que não era para lutar, no momento errado, com a arma errada, com o propósito errado. Então esses dois personagens, em primeiro lugar, nos ensinam isso, que quando não cuidamos da nossa vida espiritual, damos brecha para a obra da carne prevalecer na nossa vida. O terceiro personagem que eu gostaria de destacar aqui é Jesus agora. Eu gostaria que você olhasse com bastante carinho esse destaque de Jesus. No versículo 51 ele vai dizer: Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Neste relato aqui, Jesus mostra alguns ensinamentos para cada um de nós. Quando eu olho para esse texto, olho para essa mensagem, eu aprendo duas verdades que eu gostaria de compartilhar contigo agora. Quando não conhecemos Jesus de verdade, ficamos presos aos nossos próprios ideais. Eu falei no início, meus amados irmãos, uma lista das obras da carne: ódio, discórdia, facções. Hoje nós estamos no mundo, essa semana que passou, uma grande gama de protesto por todo o mundo, em especial aqui no nosso país, pessoas querendo defender uma ideologia. E dentro dessa ideologia, querendo envolver Cristo através de rebeldias, através de ações não espirituais,
mas ações carnais, voltada pelo ódio. Quando não conhecemos Jesus de verdade, ficamos presos aos nossos próprios ideais. O segundo ensinamento que podemos aprender aqui com Jesus é que o reino espiritual não se usa armas carnais. No reino espiritual não se usa armas carnais. Lutas contra os espíritos não se usa, meus amados irmãos, as armas carnais. Ao invés de usarmos as obras da carne, em tempo de batalha devemos usar o fruto do Espírito. Jesus aqui nos ensina que ao invés de usarmos as obras da carne, em tempo de guerra, de batalha, devemos usar o fruto do Espírito. Nós vemos que Pedro, ele pegou uma espada e cortou a orelha de um homem. Jesus foi e colocou a orelha de volta no lugar, curando aquele homem. Precisamos usar nas nossas batalhas o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é alegria, que é paz, que é amabilidade, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão, que é domínio próprio. Enquanto muitos queriam arrancar a orelha do outro em guerra, Jesus ensina um ato de amor, de compaixão, um ato de graça sobre a vida daquele homem. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Jesus poderia chamar um grande exército para resolver todo aquele problema, toda aquela situação. Quando Jesus ele sai daquele momento lá do Monte das Oliveiras, ele saiu com a firmeza, com a convicção da sua missão. Sabe qual que era? Era de cumprir o plano, de cumprir a profecia da salvação. Que dentre outros textos no Antigo Testamento está registrado lá em Isaías 53. Ele nasceu como uma raiz em terra seca. Ele não tinha qualquer beleza. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Tomou sobre si nossas dores. Levou sobre os seus ombros nossos pecados. Ele foi atingido, ele foi afligido, foi esmagado por causa das nossas transgressões. Foi o castigo dele que nos trouxe a paz. Pelas suas feridas fomos curados. Ele nos salvou enquanto estávamos perdidos. Foi oprimido, afligido e não abriu a sua boca. Enquanto muitos queriam arrancar a orelha do outro em guerra, Jesus ensinou um ato de amor, de compaixão e graça. Estamos no mundo, meus queridos e minhas queridas, que as pessoas querem fazer isso, querem arrancar a orelha dos outros, querem maltratar o outro, querem matar o outro. Mas Jesus nos ensina que precisamos ter um ato de amor, de compaixão e de graça para com as pessoas que estão perdidas, que estão sem direção, estão sem rumo, que não estão cuidando da sua vida espiritual, estão dando brecha para que Satanás revele nele a obra da carne, lhe trazendo tristeza, angústia. Mas nós estamos aqui para abraçar essas pessoas, amá-la, cuidá-la, ter um ato de compaixão para com elas, assim como Jesus Cristo teve. Jesus responde com um ato de entrega. Jesus entrega a sua vida
No versículo 42 ele vai dizer, lá na oração, no Getsemane, orando a Deus, vai dizer, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. A lição, meu querido, minha querida, neste momento, é que podemos aprender com a prisão de Jesus, olhando agora para esse personagem, que você possa decidir passar a sua vida entregando à vontade de Deus, que é perfeita, que é agradável, que é perfeita e que é agradável. Então nós vimos aqui 3 personagens nesse ato onde Jesus Cristo foi preso. Judas preferiu ter uma vida de fingimento. Pedro preferiu usar as armas erradas, na hora errada, com o propósito errado, na batalha errada. E temos Jesus, que usou de graça, de compaixão e de amor. Que eu e você, meu querido e minha querida, possa ter a mesma atitude de Jesus. Aqui Jesus Cristo ia ser preso para morrer. De repente a tua adversidade não é igual à de Jesus, pode ser outra. Mas você pode nela oferecer a tua vida como entrega, tendo um reflexo de graça, de compaixão e de amor. Eu quero terminar dizendo que você, meu querido, não venha passar a sua vida fingindo como Judas, lutando de forma errada como Pedro, mas tenha a sua vida se entregando cada dia mais à vontade de Deus. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Deus possa te abençoar neste momento. E eu tenho certeza que se você começar a cuidar da tua vida espiritual, ao invés de você dar brecha para as obras da carne, você vai dar uma oportunidade de que a obra do Espírito possa prevalecer na tua vida. Vigiai e orai, para que você não entre em tentação. Que Deus possa te abençoar. Pai de amor, no nome de Jesus, mais uma vez, eu quero te agradecer por tua palavra, Senhor Deus, por ela ser rica, por ela ser poderosa. E eu quero, no nome de Jesus, pedir que ela vá penetrar no coração daqueles que nos assistem, ó Deus. Para aqueles que estão nos assistindo, possam deixar, Senhor Deus, com que a sua vida venha a ser cuidada pelo teu Espírito Santo. Que eles possam ter uma vida de oração, buscando os cuidados espirituais, para que as obras da carne, ó Deus, não venham a prevalecer sobre a vida deles, Pai. Mas que a obra do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo, possa ser um reflexo da vida daquele que me assiste, através do amor, da paz, da alegria, da bondade, do domínio próprio, a fim de que, Senhor Deus, que quando vierem as adversidades da vida, eles possam encarar com amor, com compaixão, e reconhecendo a tua graça, e reconhecendo a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. É que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Espero que essa palavra possa te abençoar. E a Igreja Batista em Vila Verde fica nessa expectativa de, quando retornarmos, possamos nos encontrar e assim poder abraçar, nos beijar. Não com o beijo de Judas,
mas com um beijo com um coração verdadeiro. Olhar no olho e dizer: meu irmão, minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.